Quando eu tinha 10 anos de idade, eu tinha duas coisas: muita pobreza e um grande sonho de viver no exterior. Com uma mãe costureira e um pai canteiro, quando eu dizia a eles que eu queria morar nos Estados Unidos, parecia que eu estava dizendo que queria morar em Marte. Por causa desse sonho, eu participei de um concurso da escola onde eu estudava, que fez uma parceria com uma escola de inglês chamada Study House para promover um concurso. O aluno que criasse o melhor slogan para a escola de inglês ganharia 6 meses de curso grátis. Meu slogan foi o vencedor: inglês mal, procure Study Hall. Eu não acreditava, eu explodia de alegria e felicidade. Porém, qual não foi a minha decepção e tristeza e choradeira quando os meus pais me disseram: filha, nós não temos condições de pagar um ônibus, ou mesmo alguém que possa te levar para esse curso de inglês 3 vezes por semana. Chorei muito, de frustração, de raiva, de revolta, mas não de tristeza. Eu sempre fui aquele tipo de garota que nunca tinha dó de mim mesma, e ai de quem tivesse. Mas como é que uma garota de 10 anos sonha em morar nos Estados Unidos? A culpa era dos livros que eu lia. Eu passava horas com a cara nos livros da biblioteca ou algum livro emprestado. Eles me descreviam lugares incríveis. Eles me descreviam culturas e pessoas muito diferentes, distantes de mim. E eu suspirava e sonhava que um dia eu iria ver esses lugares. Isso levou muitos anos para acontecer na minha vida. Somente aos 45 anos de idade, casada, com 3 filhos e formada em processos gerenciais, foi que eu cheguei aos Estados Unidos. Eu estava realizando um sonho, ser aceita numa faculdade de renome. Por que os Estados Unidos? Porque a faculdade que eu fiz no Brasil me convenceu que os Estados Unidos era o império do século XX. Eu tinha que estar lá. Em poucos meses, entrei na febre louca que os imigrantes têm por aqui de trabalhar como loucos. Isso aqui dava resultado, ao contrário do que acontece em meu país. Usando meus talentos na cozinha e um marido muito esforçado, que sempre me apoiava em tudo, eu entrei numa loucura de montar barracas de vendas de comidas típicas brasileiras nos eventos da cidade. Resultado? Noites mal dormidas, alimentação péssima, estresse, cansaço extremo. Uma semana depois de um grande evento na cidade, onde eu trabalhei 3 dias seguidos sem quase dormir, comendo mal, sofri um derrame cerebral no meio de uma dessas festas típicas. Existem 2 tipos de derrame cerebral: o isquêmico, onde as veias do cérebro entopem, e o hemorrágico, em que as veias estouram. Eu fui premiada com o segundo. Fui operada às pressas. Depois da cirurgia, o cirurgião disse ao meu marido e amigos que estavam com ele no hospital: 2 veias do cérebro dela estouraram, banhando tudo de sangue. Não há nada que possamos fazer. Ela não passa dessa noite. Traga os filhos para se despedirem da mãe. Eu sinto muito. Mesmo que ela sobreviva, seria como um vegetal numa cama para sempre, devido aos danos que ela sofreu no cérebro. Eu permaneci em coma por 3 dias, acordando milagrosamente no 4º dia. E depois de tudo que eu vi e vivi durante essa experiência, eu te garanto que aquela Vânia realmente morreu no dia 21 de junho de 2014. Essa que está aqui falando com você é uma mulher totalmente diferente daquela. Mas essa aqui é mais feliz, tem mais perspectivas corretas a respeito de tudo. Foram muitos meses de fisioterapia, speeches, exercícios para a mente, para o cérebro. Hoje celebro tudo que aconteceu.
e passaria por tudo de novo para me tornar essa pessoa que eu sou atualmente. Esse é um pedacinho da minha história. Nos próximos vídeos, eu vou compartilhar com vocês, com mais detalhes, o que aconteceu comigo durante o coma e o que aconteceu depois da minha vida, na vida da minha família e dos que acompanharam tudo isso de perto. Convidarei algumas dessas pessoas para participar dos outros vídeos, contando os eventos sob a perspectiva delas. Acho que eles também merecem ser ouvidos. Se você quer saber mais, se inscreva nesse canal para que você seja avisado pelo YouTube quando saírem os próximos vídeos. Deixe seu comentário, faça perguntas para mim, farei o máximo para responder todas elas. Muito obrigada! Até o próximo vídeo. Oi, meu nome é Jonathan Carvalho e eu vou falar como foi a minha experiência quando a minha mãe teve um derrame cerebral. Meu nome é Rosemary Belo. No dia do acidente da Vânia, eu estava com ela. A experiência da Vânia realmente foi inesquecível. Eu ainda consigo lembrar os detalhes de quando ela passou mal no parque. When you grow up, you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers, and you'll find what you've got.